Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um encontro, mais uma aula do nosso curso básico de Teologia para Leigos. Chegamos hoje na nossa 7ª aula. No dia de hoje nós vamos começar o número 1.2, nós vamos começar a refletir sobre filosofia. Nós teremos a introdução à filosofia. Filosofia que, quando bem estudada, nos ajuda muito na compreensão da teologia. É como se fosse a base para o estudo da teologia. É isso que nós vamos ver aqui nas nossas próximas aulas. Aqueles que têm apostila, se você tem a sua apostila, você pode abri-la na página 35. Comecemos rezando, pedindo a presença, a ajuda, os dons do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, 1.2, Introdução à Filosofia Geral. Muitos que estão nos acompanhando, estudaram filosofia no colégio, muitos têm até dificuldade de recordar aquilo que foi estudado, possivelmente já faz muitos anos, e aí o padre vai tentar transmitir aquilo que é o essencial, de forma clara, de forma objetiva, e também ajudar a cada um de nós a percebermos a importância da filosofia para este nosso estudo. Esse primeiro parágrafo, como o padre já disse, vai mostrar aquilo que será o desenvolvimento do nosso texto. Então, presta bastante atenção nesse primeiro parágrafo, ele será a base, será um resumo daquilo que nós vamos ver aqui nas próximas semanas. Eu imagino que esse estudo de filosofia vai levar aproximadamente aqui uns 40 dias. Então, vocês vão ouvir, vão refletindo e vão tentando ter aqui na cabeça, de forma muito geral, aquilo que vai ser estudado nas próximas semanas. A filosofia é o estudo da origem das coisas, um movimento intelectual que se iniciou na Grécia Antiga, substituindo a explicação mítica da realidade por uma interpretação racional. Então aqui nós já vemos que a filosofia ela estuda o quê? A origem das coisas. O que a filosofia é? Ele é um movimento intelectual que surgiu na Grécia e deixa aquilo que era a explicação mítica da realidade para partir para uma explicação racional. O que é uma explicação mítica da realidade? Imagina, antigamente eles diziam assim, ou pensavam assim, por que está chovendo? Eles achavam que havia um Deus, ou deuses, que estavam em cima das nuvens, e de repente esse Deus ficava zangado, ele pegava o martelo, começava a bater lá na nuvem, e aí começava a cair a água. Por quê? Porque era uma razão que eles tinham que encontrar por que chovia. Então eram explicações mitológicas. E aí com a filosofia começa um movimento onde se sai das explicações mitológicas para entrarmos em explicações, em razões racionais. Com o tempo vão surgindo diversas escolas filosóficas, entre as quais a filosofia cristã se destacou ao aplicar ferramentas filosóficas para explicar e defender a revelação divina, mostrando que a fé e a razão não são contraditórias, mas complementares na busca pela verdade. Existem aqui inúmeras escolas filosóficas, e uma dessas escolas, dessas tendências, é a tradição cristã. O que significa isso? Através da filosofia cristã, nós utilizamos a razão para compreendermos a fé. Através da filosofia cristã, de modo racional, nós queremos compreender aquilo que é a revelação divina. Para os leigos, a filosofia é fundamental para compreender de modo racional a fé, aprofundar o amor a Deus e servir melhor a Igreja,
com uma base de conhecimento mais sólida. A seguir, será apresentada, e aqui nós vamos ver os 5 pontos que constituem esse 1.2. A seguir, o que nós vamos ver? Uma breve síntese do que é filosofia, da sua importância para a teologia, um pouco da sua história, com destaque para os filósofos cristãos, suas principais áreas de estudo e as correntes de pensamento. Os tópicos aqui não estão divididos apenas em 8, tem mais de 10, 11, mas são estes assuntos gerais aqui que nós vamos ver. E aí o primeiro deles nós vamos chamar então de filosofar. O que é filosofia? Filosofia é o buscar o sentido das coisas. Então nós vamos entender aqui o que é filosofia, o que significa essa palavra. Como que nós vamos estudar filosofia se não sabemos o que é filosofia? Vocês lembram quando nós estudávamos 1.1, lá no início, o que nós vimos? Definição. Então o que nós vamos ver agora? Definição. A palavra filosofia provém do grego filosofia. É uma união entre duas palavras que significa amor à sabedoria. O filósofo literalmente é um amigo da sabedoria, aquele que se coloca em caminho, movido pelo desejo de compreender a realidade em sua totalidade. Diferentemente das ciências particulares que se ocupam de um aspecto específico do mundo, a filosofia interroga o sentido último das coisas, a verdade, o bem, a existência e o mistério do ser humano. De onde vem o bem? Qual que é a razão do mal? O mal foi criado? Ou o mal é uma escolha humana? De onde vem o mal? O que significa o bem? Por que o bem e o mal é diferente? Como que nós sabemos o que é bom? Como que nós sabemos o que é melhor? Como que nós sabemos o que é mal? De onde que veio o mundo? De onde que as coisas surgiram? Então, filosofia é a arte de questionar as coisas. Um grande filósofo, ele dizia assim, nós fazemos filosofia como nós respiramos. Fazemos filosofia constantemente. Na maioria das vezes, nós nem percebemos que a fazemos, ou que refletimos filosoficamente. Então, aqui tem a definição. O que é filosofia? Filo é filho, é amigo. O que é sofia? É sabedoria. É filho da sabedoria, amigo da sabedoria. É alguém que procura conhecer melhor. Desde os primeiros pensadores gregos, aqui nós estamos ali pelo ano 500, 600 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, desde os primeiros pensamentos gregos, a busca pela sabedoria foi concebida como um esforço da razão livre e crítica. Então aqui estudar filosofia não é dizer, existe um dogma de fé que Nossa Senhora ela é virgem, então nós não podemos estudar. Nossa Senhora é virgem e sempre foi virgem e encerrou. Opa, isso é um dogma de fé, mas vamos estudar aqui porque que Nossa Senhora de fato é virgem. Vamos estudar como que Deus criou o mundo. Então, a filosofia é um exercício livre da razão. Você não pode ter preconceitos, não pode ter nenhuma amarra. A razão, ela deve questionar, deve pensar, ela deve refletir. Chegou um momento, as pessoas começaram a querer usar a razão de forma livre e usar também a razão de forma crítica. E aí vai surgindo a filosofia. Contudo, o cristianismo, e de modo particular a tradição católica, acolheu essa busca e a elevou à luz da razão, à luz da fé. Então essa necessidade, esse desejo, esse esforço da razão livre e crítica, ela passou a ser relacionada com a fé. E este relacionamento da razão com a fé é aquilo que nós chamamos de filosofia cristã. Para os católicos, a razão filosófica e a revelação divina não são inimigas. Então, a razão filosófica e a revelação cristã não são inimigas. Agora nós vamos ouvir uma frase clássica de São João Paulo II, que todo mundo que estuda teologia vai estudar e vai ouvir esta frase aqui várias vezes. A razão e a fé. A razão, o nosso racional, a razão filosófica e a revelação divina são como duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade, dizia São João Paulo II. Então, para nós contemplarmos a verdade, nós precisamos subir. É como se nós precisamos voar. Existem duas asas que nos levam até a verdade. Uma asa é a razão, a outra asa é
a revelação. Uma é a fé, a outra é a inteligência. Nesse sentido, a filosofia ela funciona como fundamento de toda razão, de toda reflexão teológica. A filosofia auxilia o teólogo e o agente de pastoral leigo a pensar a fé, a estruturar a razão e a compreender o mundo à luz do Evangelho. Olha aqui, nesse sentido, a filosofia funciona como fundamento de toda a teologia. Então, o que é um fundamento? O fundamento é a base. Seria muito mais fácil para o padre, seria muito mais fácil para cada um de nós apenas ignorar. Não vamos estudar filosofia, não, mesmo que de forma breve. Não vamos refletir sobre essa disciplina, essa matéria que é tão exigente. Vamos direto estudar textos da Bíblia. Vamos direto estudar os dogmas. Mas aqui nós estamos diante de um fundamento. O fundamento ele precisa ser edificado, ele precisa existir. Então, nós vamos ver isso durante a sequência do nosso estudo. Quem tem um fundamento sólido, um fundamento bem estabelecido, depois da sequência do estudo ela vai ficar segura, ela vai ficar mais qualificada. Então, por que nós estudamos filosofia? Porque a filosofia é o fundamento de toda reflexão teológica. Aqui nós temos algo que é muito importante e bonito. Agora nós vamos para a importância da filosofia para o estudo da teologia. Nós estamos ali no final da página 35. A filosofia, como amor à sabedoria, é companheira inseparável da teologia católica, desde os primórdios da Igreja, servindo como uma ponte entre a razão humana e a revelação divina. Então, olha que interessante, nós temos aqui a razão humana e nós temos a revelação de Deus. Como que elas se encontram? Aquilo que Deus revelou e nós compreendemos através das fontes de fé, da Escritura, da tradição e do magistério. E a inteligência humana, nós temos aqui a filosofia. A filosofia é utilizar a razão para compreender melhor a revelação e as fontes de fé. Então aqui nós temos algo que é muito importante. Algo que é muito importante estudar filosofia é estudar teologia de uma forma mais qualificada. Para os leigos engajados nos estudos teológicos, compreender a história da filosofia não representa apenas um mero exercício intelectual, mas uma forma reflexiva de aprofundar a fé e de amar mais a Deus. Reconhecendo como pensadores ao longo dos séculos buscaram harmonizar o logos grego com o verbo encarnado, que é Cristo. Então, ali no nosso dicionário, eu acho que todo mundo já tem um caderno. Você diz aí no comentário se você tem um caderno ou se é no computador. Nós vamos criando o nosso próprio dicionário. E ali, uma palavra que deve entrar é o logos. O que significa logos? Padre, para que esse termo? Vamos mais simples. Se nós pegarmos o Evangelho de São João, vai dizer que o logos se fez carne. O verbo se fez carne, o verbo se fez um de nós. Então aqui nós estamos diante de algo que é bíblico, nós estamos diante de um texto que faz parte da filosofia e faz parte da Sagrada Escritura. Ali na nota de rodapé, número 63, sempre a nota de rodapé é isso, é uma explicação daquilo que está no texto. Aqueles que têm apostila, convido que vocês leiam ali com o padre a nota 63. O texto diz assim: para a filosofia pré-socrática, e aqui vai dizer Heráclito, logos significa o princípio racional que ordena o universo. Então, antigamente eles pensavam assim, desde ali dos primeiros filósofos. Existe um princípio intelectual. Existe alguma coisa, existe alguém que coordena, que organiza, que cuida, que colocou as coisas no lugar que elas estão, e eles chamavam de inteligência organizadora. Eles chamavam de Logos. O que é o Logos? É aquele que organizou todas as coisas. Logos a gente chama de Deus. Quem que é o Logos? Logos é o próprio Cristo, que se fez gente. Então, o que a teologia vai fazer? O que a filosofia vai fazer? Nós vamos procurar harmonizar aquilo que os gregos antigos diziam que era o Logos, que era a inteligência organizadora,
nós vamos tentar relacioná-lo com o Cristo. Neste módulo introdutório, nós vamos explorar os principais pensadores e correntes filosóficas, com ênfase na tradição católica e nos argumentos para a existência de Deus, que permeiam desde os padres da Igreja até o pensamento contemporâneo. Então, de uma forma resumida, filosofia, os alunos, aí, os seminaristas, precisam 3 anos estudando todos os dias. Eu estudei em 2 anos, era uma filosofia ainda seminarística, não era uma universidade reconhecida pelo governo. Então, 2 anos, 3 anos, várias horas por dia. Então aqui nós vamos estudar apenas algumas horas, então nós vamos focar no essencial. Qual que é o essencial para esse nosso curso? Principais pensadores, principais correntes filosóficas que nos ajudam a compreendermos a existência de Deus. Então nós vamos ver os principais pensadores, as correntes, e nós vamos ter um foco. Nosso foco é utilizar a filosofia para quê? Para nós conseguirmos estudar a Deus. A relevância desta introdução à filosofia para o nosso curso reside em demonstrar que ela não é inimiga da fé, mas sua serva. Tem tanta gente que diz, estudar filosofia para quê? Eu vou perder a fé. Estudar filosofia para quê? É acessório, é algo desnecessário. Não, uma das razões é para nós mostrarmos que ela não é inimiga, mas ela é serva. A filosofia, ela está a serviço da fé, ajudando a defender a crença em Deus contra o ceticismo moderno. Deus não existe. Não precisa ter fé. Eu acredito no que eu quero. Opa, então nós vamos usar a razão, a filosofia, para rebater as acusações e as críticas que se tem contra Deus e a religião. Santo Agostinho, por exemplo, considerava a filosofia como uma preparação para a graça. Quer receber a graça de Deus? Você precisa estar preparado. E preparado significa todos os aspectos do ser humano, inclusive a razão. São Tomás de Aquino a elevou como rainha das ciências, utilizando-a para provar racionalmente a existência do Criador. Na época de São Tomás de Aquino, tanta gente estudando filosofia, ali nós estamos num período da Idade Média, onde vai surgindo uma linha de estudo chamada escolástica, ali vão surgindo as universidades. Então ele diz assim, já que se estuda tanto filosofia, eu também vou estudar. E aí ele pega Aristóteles, que foi talvez o maior filósofo de todos os tempos, ele pega Aristóteles e mostra como que Aristóteles pode ser aplicado para o cristianismo. Então ele diz que entre todas as ciências, a rainha delas é a filosofia. E aí ele pega essa que é a filosofia, ele utiliza os métodos filosóficos para quê? Para provar a inteligência de Deus. Segundo ele, existem 5 vias racionais, nós vamos ver isso durante esse módulo, existem 5 vias racionais, 5 argumentos racionais que provam a existência de Deus. Algumas correntes da filosofia, algumas correntes que nós vamos estudar durante o nosso curso. Correntes como o platonismo, que vem de Platão, aristotelismo, que vem de Aristóteles, e o tomismo, que vem de São Tomás, oferecem ferramentas aos leigos para discernir a presença de Deus no mundo, combatendo o materialismo, dizendo que só aquilo que é material é necessário, não precisa de nada que é espiritual, e o relativismo contemporâneo, quando, como o padre disse, não existe verdade objetiva, cada um decide o que é verdade, aquilo que você acredita como verdade passa a ser verdade. Não. Esse nosso estudo, essas correntes, esses pensadores que nós vamos utilizar e vamos aprofundar, que são os mais importantes da história, vão nos ajudar a vencer esse materialismo de achar que só basta a matéria e também o relativismo, achar que cada um cria a sua própria verdade. Essa abordagem visa formar os fiéis para dialogar com o mundo secular, recordando que a busca filosófica, que nós estamos diante de algo belíssimo. Olha, a busca filosófica pela verdade última aponta inevitavelmente para o Deus uno e trino, revelado nas Escrituras e na tradição. Quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a filosofar, quando nós começamos a buscar a origem e o sentido das coisas, nós vamos acabar chegando no Deus uno e trino.
Então não precisa ter medo da filosofia. A filosofia é um instrumento que vai nos levar a Deus. Assim, iniciando nossa jornada histórica, somos convidados a perceber na filosofia um eco da busca de Deus inscrita no coração humano. Existe aqui no nosso coração um grande desejo pelo encontro com Deus, e a filosofia vai nos auxiliar neste encontro com Ele. Irmãos e irmãs, nós vamos um pouquinho adiante ainda. Nós temos aqui um texto que vai, esse próximo parágrafo, ainda na página 36, que tem aqui um pouco mais de fundamentação por que nós precisamos estudar filosofia. Desde o início da igreja, os padres, com P maiúsculo, aqueles grandes teólogos dos primeiros séculos, aqui vai até o período desses padres, com P maiúsculo, vai até o ano 780 mais ou menos, os padres ensinaram que a fé e a razão caminham juntas, contemplando-se mutuamente. Santo Agostinho, ele já afirmava. Essa frase é linda, nós já repetimos várias vezes. Santo Agostinho já afirmava: creio para compreender e compreendo para crer melhor. Padre, deu um nó na minha cabeça. O que padre quer dizer com isso? Nós temos aqui o texto do nosso lado e veja, creio para compreender. Eu só compreendo se eu creio. Então eu parto do acreditar. Eu creio. Eu creio para quê? Para estar em paz com Deus. Não é só para isso. Eu creio para quê? Para compreender. E compreendendo, eu vou acreditar melhor. Eu acredito e acreditando, eu quero compreender por que eu acredito. E à medida que nós vamos compreendendo, qual que é o valor de compreender mais e melhor? Porque nós acreditamos mais. A filosofia formula perguntas, muitas. Aqui vai ser uma arte de perguntar. A filosofia, ela formula perguntas e a teologia responde à luz da revelação. Então nós precisamos das duas coisas. O padre já leu aqui nos primeiros parágrafos. Nós temos a razão e nós temos a revelação. A filosofia, ela vai trazer as perguntas e na sua profundidade, na sua razão última e explicação mais profunda, nós vamos encontrar aquilo que é explicado, aquilo que é apresentado pela revelação divina. Então é a revelação divina, que é esse véu de Deus que rasga, através da escritura, da tradição, compreendidas pelo magistério, que é aquilo que vai ter como consequência o nosso estudo da filosofia. A filosofia formula perguntas, a teologia responde. A filosofia prepara o terreno, purifica a razão, auxilia a formar corretamente as questões que a fé ilumina. Então a filosofia vai nos ajudar a questionar, a perguntar. É muito importante, mas aqui desde o começo a filosofia tem coisas que ela não vai responder. O padre colocou ali na nota de rodapé número 68, uma experiência que eu tive uma vez. Me recordo que eu estava estudando filosofia em Brusque, Santa Catarina, nos anos de 2002, 2003. E aí tinha um físico, não sei se ele era ateu ou não, ele foi lá e dava uma palestra sobre o Big Bang. Big é grande, Bang é explosão. Então foi a grande explosão. Você acredita que muitos técnicos, muitos filósofos, muitos pensadores acreditam que no começo do mundo havia uma massa de energia, uma bola de energia, e aí em um determinado momento essa massa de energia ela explodiu. E aí as coisas elas foram se espalhando e elas foram se organizando naturalmente, e aí depois foi surgindo e organizando o mundo. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, para esse professor. Como que surgiu essa massa de energia? Como que esses átomos, essa matéria que um dia explodiu, ela foi parar lá? E aí ele olhou, esperou alguns segundos, deu uma risada e disse assim: isso daqui é uma resposta que deve ser dada pela teologia. Teologia que vai explicar isso. Nós acreditamos, e aí ele como físico, que no início do mundo havia uma massa de energia. E aí essa massa um dia, explodiu. E aí as coisas foram se organizando. Mas ela surgiu lá de repente, surgiu do nada. Como que ela foi parar lá? Tudo que existe, nós vamos ver na nossa próxima aula, Aristóteles, belíssimo, se segura na cadeira
é difícil, mas é belo e vai fazer muito bem para o nosso cérebro. É como caminhada, é como exercício físico. Estudar Aristóteles faz bem, é música clássica, é massagem para a inteligência. Então, como que isso surgiu lá? Então, é a teologia que responde. E aí o padre já vai adiantando, nós vamos perceber, vai dar um nó na cabeça, eu digo e depois eu explico. É preciso que haja uma causa causadora, isso diz São Tomás, é preciso que haja uma causa causadora não causada. O que isso significa? É preciso que haja algo que fez, mas que não foi feito. É preciso que haja algo que move, mas que não foi movido. Se nós temos um trem, é preciso que haja um vagão que puxa, mas não é puxado. É preciso que haja algo que fez outro ou algo começar, mas que não teve começo. Porque se não for assim, nós vamos chegar em um infinito. Nós vamos chegar tudo como se fosse infinito. Nós vamos voltar como se tudo sempre existisse. E nós sabemos que as coisas não são eternas, elas passaram a existir. Então nós temos algo que fez, mas que não foi feito. E aí, esse algo nós vamos encontrar a teologia explicando, que é o Deus Trinitário. Então, esse estudo aqui, ele é importantíssimo. O que a filosofia vai ajudar? Muitas vezes, porque minha mãe ensinou, porque a igreja fala, porque eu sinto no meu coração. Não. A filosofia, ela é uma faxina na razão, é uma faxina na alma, para nós não ficarmos com pensamentos simplórios, com sentimentalismo. Não, nós vamos usar a cabeça. Deus deu a cabeça para ela ser usada. Então nós vamos usar a nossa inteligência para quê? Para compreendermos coisas profundas. Para compreendermos por quê? Para purificar a nossa razão, para nos ajudar a formar corretamente questões que a nossa fé irá iluminar. Então aqui tem algo muito bonito. A filosofia, ela prepara o terreno. Para que estudar filosofia? Porque nós queremos preparar o terreno. Olha São Tomás. São Tomás de Aquino ensina que existem verdades acessíveis à razão natural, à existência de Deus e à moral natural. Então existem coisas que nós podemos chegar e compreender apenas pela razão natural. Deus existe. O padre já disse, tem que ter uma causa causadora que não é causada, tem que ter algo que fez e não foi feito. A razão, nós temos aqui a moral natural. Você ajudar alguém é algo correto. Você bater em alguém, matar alguém é algo incorreto, em qualquer lugar do mundo, em qualquer parte da história. Então isso daqui são verdades que são acessíveis pela razão, não precisa ter fé. Tem verdades que nós vamos chegar pela razão. Agora, existem verdades que são somente compreendidas pela revelação divina. Quais são essas verdades? A Trindade, por exemplo, e a encarnação. O que é encarnação? Encarnação é Deus que se fez gente, se fez um de nós. Será que quando o menino Jesus estava na manjedoura, estava escrito ali na testa dele, eu sou o Filho de Deus que me tornei gente, sou 100% divino e 100% humano? Não. Ali é algo que nós podemos avançar muito com a nossa razão, mas nós precisamos também ter fé para compreender. Precisamos ter fé para compreender. Então existem verdades. Por isso que é importante estudar teologia, para nós purificarmos a razão, não ficarmos com sentimentalismo. Existem verdades que são compreendidas pela razão. Existem verdades que são compreendidas e ensinadas pela revelação. O que não significa um fideísmo, que é um abraçar sem nenhuma razão para isso. Não, nós vamos ter várias razões, várias explicações racionais, mas existem coisas que nós vamos precisar acreditar na revelação de Deus. A teologia, sem o alicerce da filosofia, aqui eu grifei na minha apostila. Vamos ver se dá para ver? A teologia, sem o alicerce da filosofia, corre o risco de cair no sentimentalismo ou no fideísmo. A filosofia, sem a luz da fé, pode sucumbir ao ceticismo e ao relativismo. O que significa o ceticismo? Cético. É alguém que acha que não existe a verdade. O que significa o relativismo? Que acha que a verdade é ela que escolhe. Não. Então a filosofia pode levar a isso, sem a teologia.
Achar que não existe verdade, achar que cada um decide o que quer como verdade. Não, a filosofia ela vai ser iluminada pela fé. Agora, uma teologia sem filosofia, ela pode cair num fideísmo, ou seja, um acreditar porque tem que acreditar. Um acreditar por quê? Porque é daquele jeito, eu não posso questionar. Então, a nossa fé, ela não vem da nossa cabeça, ela vem da revelação divina. Essa revelação divina, ela é compreendida pelas fontes de fé. Então, nós vamos partir dessa base que nós temos a revelação, mas essa revelação, ela vai ser compreendida através da razão. As fontes de fé vão ser compreendidas também de forma racionais, ou de forma racional. Em síntese, um curso de teologia para leigos, mesmo de forma ou em forma introdutória, deve incluir a filosofia geral porque ela oferece. O que a filosofia oferece? Rigor racional e clareza conceitual para articular a fé. Padre, ficou meio complicado, não consegui entender direito. Então vamos parar aqui, vamos refletir. A aula de hoje ela é um pouco mais breve, então nós podemos aqui fincar bem aqui o nosso fundamento, os fundamentos principais para estudarmos bem filosofia. Rigor, para que a filosofia é importante? Rigor racional. Isso daqui é lógica. Tem coisas que não fazem sentido, tem coisas que não cabem à lógica, tem coisas que não cabem à razão. Então nós vamos ter um rigor racional e uma clareza conceitual. Nós vamos ter clareza de conceitos, conceitos que vão ser usados. Existe uma diferença, nós vamos ver a partir de amanhã, existe uma diferença entre potência e ato. Opa, Aristóteles, o padre já está adiantando, na verdade na nossa próxima aula, nós vamos ver que existe diferença entre potência e ato. O que é a potência? É a capacidade de algo ser. O que é o ato? É a realização de algo. Por exemplo, o que é uma semente? A semente é uma potência. Uma potência do quê? Uma potência de se tornar árvore. O que é uma árvore? Uma árvore é um ato, algo que já aconteceu. Rigor racional e clareza conceitual para articular a fé. Padre, agora parece que deu um nó na minha cabeça. Então não deu nó nenhum não. Veja, a filosofia, por que ela é importante? Porque ela vai nos dar rigor racional. Ah, eu penso, eu sinto, eu acho, mas será que passa pelo crivo da inteligência, da razão? Então nós vamos ter rigor racional e nós vamos ter também clareza conceitual. Os conceitos são muito importantes. Nós vamos ver Aristóteles. Aristóteles ele fala a diferença de potência e a diferença entre potência e ato. O que é potência? É a capacidade de algo vir a ser. O que é o ato? É a realização daquela potência. Uma semente, o que é uma semente? Uma semente é uma potência. Semente é uma potência, e aí quando se torna árvore, se torna um ato. Então a potência é um desenvolvimento, e aí depois ato é algo que já está acontecendo. Deus ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Deus ele não vai se desenvolvendo até ele chegar onde é como se fosse um ápice. Não, Deus ele sempre existiu. Deus ele é ato puro. Deus ele é ato puro. Ele não se torna mais nem menos. Ele não desenvolve. Ele é sempre daquele jeito. Então nós vamos pegar aqui vários conceitos e nós vamos estudar e vocês vão perceber como que vai ajudar a compreender mais a nossa fé. Não tenham medo de estudar filosofia, que nós temos um ponto que é muito importante. Capacidade de dialogar com o pensamento moderno e contemporâneo. Vai nos ajudar a darmos respostas para tantos questionamentos. Não precisa da igreja, não precisa de fé. Será que Deus existe? Então nós vamos encontrar e vamos dar respostas para vários questionamentos que existem aqui no nosso tempo, vários questionamentos que existem na nossa geração. Esse estudo da filosofia também vai nos ajudar a termos bases éticas e metafísicas sólidas para a nossa vida cristã. Bases éticas significa bases de comportamento, comportamentos éticos. Então a filosofia vai nos ajudar de forma racional a compreender aquilo que é certo, aquilo que é o bem, o que é o mal, como evitar o mal. E também vai nos dar bases sólidas metafísicas. O padre já disse, quando pega uma palavra difícil, tenta dividir ela em duas palavras. Meta significa além, física significa aquilo que é visível. O que é metafísica? Algo que nós vamos ver muito. Metafísica é aquilo que está além do visível, aquilo que está além
do palpável, Deus é algo metafísico. Então, tudo aquilo que sai da nossa esfera visível entra em algo chamado metafísico. Então, o metafísico ou a metafísica é algo que é muito importante, que é parte da nossa vida. O amor é metafísica. Ninguém consegue pegar o amor, ninguém consegue ver o amor. Então, a filosofia vai nos ajudar a termos bases sólidas da metafísica e da ética para termos uma vida cristã melhor. E também a abertura à contemplação da verdade como dom divino. Quando nós estudamos filosofia, nós vamos compreendendo mais a verdade e nós vamos percebendo que essa verdade, ela é um dom divino. Irmãos e irmãs, nós temos aqui a introdução. Hoje é um dia um pouco mais rápido, um dia um pouco mais breve. Nós temos aqui a introdução do ensino da filosofia. Muitos vão dizer assim, padre, eu preciso assistir, eu preciso ver várias vezes. Então aqui, padre, nesse final, em alguns minutinhos finais, o padre vai fazer um breve resumo daquilo que é essencial. Eu penso assim, no nosso estudo, nesse curso de teologia, nós vamos ter aqui como se fosse 4 níveis de estudantes. E aqui não se ridicularize, não se coloque para baixo. Nós temos pessoas que são mais idosas, mais jovens, pessoas que têm mais tempo, menos tempo, pessoas que conhecem mais a fé, pessoas que conhecem menos. Então nós temos aqui níveis diferentes de pessoas. Então nós vamos ter aqui um primeiro nível, pessoas que vão compreender o básico, aquilo que é o elementar. Tem pessoas que vão conseguir compreender um pouco mais. Tem pessoas que já vão perceber tudo do que está sendo dito e vão querer mais. E aí, esse último nível, nós temos aqui vários textos de aprofundamento, onde você vai poder aprofundar a fé. Sempre no começo do vídeo, no final do vídeo, principalmente no começo, padre, vai mostrando aquilo que é o essencial, aquilo que todos devemos saber. Para estudar filosofia, então nós devemos recordar que filosofia é amizade, o amor, é ser um filho, um amigo da sabedoria. Nós queremos compreender as coisas e para isso nós usamos a nossa razão. Para estudar filosofia, o padre já adianta hoje, se você tem o seu caderno aí, nós vamos imaginar aqui a história. A história da humanidade ela é dividida em 4 partes diferentes. Então, isso que o padre vai dizer agora, nós não temos na apostila, então vocês vão ouvir, vão meditar e vão tomar nota. Nós vamos dividir a história em 4 partes diferentes. Isso vai ajudar no estudo da história da igreja, vai ajudar também aqui no estudo da filosofia. Então a história ela é dividida em 4 partes diferentes. O padre diz as partes, depois nós vemos os anos e aí depois nós vamos ver as características principais de cada uma delas. Então nós vamos guardar assim 4 partes. Tem a história, tem o período antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Opa! Então nós temos 4 períodos. Como nós estamos falando de filosofia, o que significa a filosofia antiga? A filosofia antiga é aquela que vai até o período de Santo Agostinho. O que significa a filosofia antiga? Aquela que vai até ali o comecinho da Idade Média. Começa ali com os gregos, começa antes de Cristo. Nós tínhamos antes a mitologia. O que é a mitologia? A mitologia, o padre disse no começo, as pessoas que queriam compreender a realidade através de explicações mitológicas, o martelo que batia lá na nuvem, começava a chover, e aí o fogo, porque de repente um deus lá do céu estava zangado, soprava e aí pegava fogo. Então eram meios que o ser humano tinha. E aí depois vem Tales de Mileto, já começa a dizer, não, o mundo surge por causa da água. A água é o princípio de tudo, porque em tudo que nós vemos, nós vamos perceber que existe umidade. Então em tudo tem elementos de água. Opa, aqui começa a surgir a filosofia. Então a filosofia antiga vai ali pelo ano 500 a.C. até mais ou menos o ano 450 depois de Cristo, ali pelo ano 400 depois de Cristo. Então, esse período dos gregos até o início do cristianismo, nós chamamos de filosofia antiga. Filosofia antiga é centrada nos pensadores gregos, pré-socráticos, Sócrates, depois nós temos Platão, nós temos Aristóteles e aí nós temos os neoplatônicos, que são aqueles que vão tentar traduzir e compreender melhor Platão. Então aqui é o período antigo.
E aí depois nós temos um segundo período que nós chamamos de Idade Média, a filosofia medieval. Aqui vai do ano 476 até o ano 1453. Temos quase 1000 anos. O que aconteceu nesses 2 anos? O que aconteceu aqui no ano de 476? Aqui caiu o Império Romano. Quando cai o Império Romano, a Europa como um todo começa a perder a sua referência militar, começa a ter cada vez mais invasões, começa a ter cada vez mais combates militares, e aqui não tinha uma autoridade, não tinha uma referência visível. E aí a igreja começa a ocupar um espaço mais importante na sociedade. Então esse período da queda do Império Romano, 476, até a queda do Império Bizantino, o Império Turco, que aconteceu em 1453, 476 até 1453, esse período nós chamamos de Idade Média. Idade Média é o apogeu, é o auge do cristianismo. Santo Agostinho, geograficamente parece que ele está no período antigo, mas nós chamamos aqui Santo Agostinho de Idade Média. Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, e aí depois nós temos outros filósofos, Boécio, nós temos também Santo Ambrósio, nós temos aqui pessoas que foram importantíssimas para o desenvolvimento da fé cristã. E aí, quando cai esse império, o Império Turco, o Império Bizantino, de 1453 até o ano de 1789, quando acontece a Revolução Francesa, eles destroem a monarquia e começam a atacar o poder da igreja. E eles dizem que o proletariado deveria ter prioridade, deveria ter poder maior. Quando acaba a Idade Moderna, quando acaba a Idade Moderna, que nós dizemos aqui 1789, começa a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea que vem até os dias de hoje. Idade Antiga, mais focada na explicação, na explicação do universo, explicação do mundo. E aí depois vem Platão, vem Aristóteles e começam a refletir mais sobre o ser humano. E aí depois a Idade Média. A Idade Média tem como centro Deus. Idade Moderna volta a ter como centro o ser humano. E aí alguns dizem que o ser humano ele é entendido através da razão, do entendimento. Outros dizendo que o ser humano ele conhece, ele deve ser compreendido através da experiência, que nós chamamos ali de empirismo. E aí por fim nós temos a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea que tem várias escolas filosóficas diferentes. Então quando nós falamos em filosofia, nós vamos estudar aqui esses 4 períodos. A Idade Antiga, a Idade Medieval, a Idade Moderna e, por fim, a Idade Contemporânea. O padre vai repetir várias vezes. É importante que você leia, tome note, não tenha medo e persevere. Seguramente você vai aprender muito. Não tenha medo. O padre vai ler e vai explicar tudo. Se necessário, nós vamos fazer áudios aprofundando o que vai ser ensinado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.